para depois, daí tem formatura, tem festa, né? Eu vi uma coisa muito sinistra, eu achei assim muito sinistro, tá? A prima da minha esposa se formou em medicina, e aí teve a formatura dela. Pô, vocês não têm noção que coisa sinistra que foi. A menina se formando na frente do notebook, e a mãe dela filmando ela. Eu achei uma coisa assim, sei lá, eu acho que eu sou meio velho, né? E assim, e você olha aquele negócio, foi muito estranho. Foi muito diferente, entenderam? Mas eu acredito que vocês não vão passar por isso, porque a formatura de vocês é lá por agosto, setembro. Acredito eu que até lá a gente já está dentro do normal. Bom, pessoal, vamos lá. Nós temos bastante coisa para ver nessa nossa última aula, tá? Nós vamos fazer a abordagem da unidade 4, das sessões 4.1, 4.2 e 4.3. Em função do conteúdo ser bastante extenso, bastante informação, eu vou pontuar tudo aquilo que é o mais importante dentro daquilo que a gente vem fazendo, né? E o material eu fiz dessa forma, nesse formato de resumo, porque daí o material fica ali para vocês acessarem quando vocês quiserem, tá? Então, o que a gente vai falar sobre fundações na unidade 4? Nós vamos falar, pessoal, de fundações indiretas ou fundações profundas, tá? Então, quando a gente fala sobre fundações indiretas, fundações profundas, quem que é o elemento chave? É a minha estaca, tá? Por quê? O bloco, como vocês estudaram lá em concreto 2, o bloco ele é dimensionado em função da estaca, tá? Opa, só um minutinho, entrou alguém aqui. Deixa eu só aceitar o coleguinha. Pronto, coleguinha aceito. Voltando. Então, pessoal, o que acontece? É dimensionado em função da estaca e em função diretamente do seu diâmetro. Então, se eu tenho um diâmetro de uma estaca, a minha estaca, ela tem, por exemplo, a minha estaca está lá com, vamos lá, 30, né? Então, em função daquele diâmetro de 30, basicamente, a regra é você vai dobrar o tamanho do teu diâmetro para projetar a tua estaca, tá? Só que, se é uma estaca, você vai jogar 15 para um lado, 15, 15, 15. Opa! Aí você vai ter 15, 30, 15. Você vai ficar com 60 por 60. Se você tiver duas, você tem que manter a distância entre elas de 2 diâmetros. Então, é uma correlação matemática simples. Não envolve nenhum cálculo sofisticado, tá? Não precisa, né? Nada demais. Por quê? Porque o bloco ele é somente o meu elemento de transição. E a gente está falando de dimensionamento da área e não da armadura. A armadura, sim, daí já envolve uma complexidade maior. Mas da área é simples. Então, o que abordar? O que ver? O que estudar? A capacidade de carga nas fundações. Ou seja, analisar qual é a lógica por trás. Como é que funciona. E já expliquei isso. Né? Então, nós temos a resistência dela, de que forma? A resistência da nossa estaca, eu saio e retorno, pessoal, só para aceitar os coleguinhas, tá? Mas eu vou continuar falando. Então, nós temos dois fatores relevantes. O primeiro fator é a resistência da ponta da estaca. Segundo fator é o atrito lateral, né? Então, eu poderia simplesmente dizer isso para vocês, mas já chegou na última aula e vamos pegar e vamos nos basear
daquilo que nós aprendemos no passado, não muito distante, lá em mecânica dos solos, ou ali atrás de mecânica dos solos. Pessoal, pensa em solos. A gente trabalhou quando estávamos nos referindo. Pessoal, alguém está com o áudio aberto. Só um minuto. Ok. Então, lá atrás, ou logo ali atrás, quando vocês estudaram a disciplina de mecânica dos solos, o que aconteceu, pessoal? Em mecânica dos solos, nós tínhamos lá a condição de estudo do solo, quando você pega círculo de Mohr, né? Terzag, você tem o solo como um objeto estável, certo? Então, ele está estável. Então, você não tem uma modificação na estrutura do solo, desde que ele não sofra uma alteração. Está estável. O que acontece? Ao inserir a estaca, seja ela cavada ou cravada, né? Escavada ou cravada, as duas formas de inserção da estaca, você vai perturbar o repouso do solo, do maciço do solo, ok? Gerando o quê? As tensões. Mas como assim? É muito simples. É muito simples de entender isto. Vocês têm lá uma folha de papel. Quando você vai rasgar ela, você vai cisalhar, né? Já aprendeu isso em aulas passadas, em disciplinas passadas. Nós vamos rasgar. Eu estou fazendo esforços o quê? Opostos para rasgar. Quando você crava a estaca, você está fazendo o quê? Você gera esforços opostos no solo, tá? Porque você perturbou aquela continuidade. Então, por isto que você tem a resistência lateral. E a resistência lateral não pode de jeito nenhum ser desprezada, pessoal, porque ela é muito relevante, tá? E nós temos a resistência de ponta, que é onde a estaca vai se apoiar lá embaixo, tá? Então, onde ela se apoia. Então, dentro desta lógica, nós teríamos resistência lateral, né? E resistência de ponta. Ou o meu fuste, como queiram, que nada mais é que o meu diâmetro lateral, tá? Então, pensando no meu cálculo admissível, eu tenho a resistência de ponta, a resistência lateral e o meu fator de segurança, tá? Ou fator de segurança global. Aí você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai trabalhar na limitação de cargas para a tua estaca. Então, repare, veja, nós calculamos um pilar, dado uma carga X qualquer lá naquele pilar, que tem uma seção AB que nós inserimos para iniciar o cálculo, né? Então, nada... E não pensa que é diferente, porque é assim mesmo. Então, eu tenho a carga do pilar, eu vou dimensionar a seção que vai suportar a carga. Essa é a lógica, né? Aí eu chego que o pilar é 20 por 20, 20 por 30, enfim, eu dimensiono a seção em função da carga. Aqui é o inverso. Eu dimensiono a carga suportada em função da seção. E tem lógica? Claro que tem lógica, né? Não é a casa da mãe Joana. Eu vou lá, imagina, eu vou cravar estacas, eu vou cravar 5, 6, 7, 8, 10 tipos de estaca diferente. Pensa, o pessoal que está operando aquilo ali, ó, você vai lá, bate a estaca, coloca assim, explica. Para um tipo de estaca, de uma forma. Aí eles vão conseguir fazer? Vão. Agora, manda ele ficar variando 10, 20 tipos de estaca. É a equação perfeita para dar errado. Então, em primeiro lugar. Segundo, eu estou cravando estaca.
A fábrica de estaca vai ter que ter o quê? Adivinha que maravilha! Ela vai ter que ter 10 seções diferentes. Então seria ilógico, né? Mas e se for escavada, professor? Daí dá para mudar, é verdade. A escavada depende do quê? Da peça helicoidal que faz a escavação. Pensa que coisa linda que seria, né? Aí você teria outro problema. Entenderam? Então, a lógica nos diz o quê? Eu dimensiono exatamente como eu dimensiono estrutura metálica, né? Ou vocês, quando fazem uma estrutura metálica, ninguém faz a estrutura metálica. Eu cheguei que este perfil é o ideal para minha terça. Legal. Este perfil é legal. Então, manda lá para a fábrica para eles fazerem este perfil que eu preciso aqui. Não. Você vai, olha na tabela e vê qual perfil se adapta à tua necessidade, né? Esse aqui, poxa, podia ser um pouquinho menor. Vou ter que pegar um pouco a mais, porque você arredonda. Tranquilo, mas a regra do jogo é essa, tá? Então, na estaca, nós estamos falando de elementos prontos. Professor, mas eu não entendi o elemento pronto, como assim? E a estaca escavada não está pronta, é feita na hora. O pronto se refere à minha forma de fazer. Eu vou usar o quê? Uma hélice, tá? Helicoidal, para escavar. E esta daí já está pronta com diâmetro pré-determinado. Então, pensando nisto, nós temos, ou seja, a carga de trabalho. Eu tenho que determinar qual carga que aquela estaca suporta. Como assim? Resumindo, vamos lá. Seria mais ou menos como se eu pegasse um pilar, peguei o cálculo do pilar. Está aqui, né? Jânio, calcula aí para mim um pilarzinho que eu estou precisando aqui. Não, pois não. Eu vou calcular um pilarzinho pré-moldado para você. Daí o Jânio calculou lá para mim, pilarzinho 30 por 30, tudo certinho ali, bonitinho. E aí, a carga que ele suporta é X tonelada, beleza? Beleza. Então, aí eu vou analisar a minha fundação. O pilar que está vindo, eu vou precisar colocar 2, 3, 4, 5 estacas. Aí pega aquilo que eu falei no início da aula, né? Que é o dimensionamento das estacas, que tem lá em concreto 2, mas que é em função do diâmetro de uma forma simples. Então, basicamente é isso. A carga. E como que eu posso trabalhar isso? Eu vou poder trabalhar através de fórmulas teóricas, estáticas, teóricas dinâmicas, métodos semi-empíricos e prova de carga. Nós vamos ver cada um desses aí, né, na sequência. Então, a capacidade de carga das linhas estacas por métodos estáticos, ele é baseado, que nem, por exemplo, no de Mayforhoff, ele usa o quê? O atrito lateral, né? A área lateral da estaca, veja que é importante, é tão importante o atrito lateral que ele é considerado até a sua área, e a resistência lateral. Ou seja, ele basicamente usa a resistência lateral, tá? E aí trabalha por coeficientes. O KS, que é o coeficiente de empuxo do solo. Voltando, recapitulando, né? Empuxo, vocês já estudaram, mas é aquele negocinho que você mergulha na piscina de 3 metros de profundidade, dói o ouvido. Por quê? Quanto maior for a profundidade, maior será a pressão. Logo, ele projeta uma carga distribuída triangular, que é a pressão exercida sobre, né? Vocês já estudaram isso em disciplinas passadas, mas só recapitulando, e o empuxo, ou seja, porque como assim empuxo do solo? Agora, nossa, que coisa louca! Na estaca? Claro, ao inserir a estaca, seja ela escavada ou pré-moldada, que você faz crava a estaca, você gera uma perturbação no solo. Ao gerar a perturbação
no solo, essa perturbação vem em forma de empuxo do solo. Então, para cada... Observe que o meu KS, que é esse coeficiente, para cada tipo de estaca, eu tenho um fator e ele é correlacionado ao meu solo, tá? Então, aí ele vai trabalhar em relação aos solos. Em função disso, você faz o dimensionamento, tá? Agora, eu tenho a mesma regra para solos coesivos, né? O processo de cálculo é exatamente o mesmo, só que, neste caso, eu passo a ter um fator importante, que é o ângulo de atrito estaca-solo. Aqui vale um parênteses, abre aspas. Vamos lá, pessoal. Eu comecei a trabalhar com a Eberic em 2000. Né? Eu já falei para vocês, TQS e Eberic, os dois softwares que fazem projeto estrutural. E os dois que eu recomendo vocês trabalharem. Tá? Qual deles é o melhor? Depende do desagrado. Né? Como assim, professor? Ué, quanto vai custar a tua licença? O que eles vão te dar de benefício? Porque os dois são similares. Eu sou sincero em dizer, qual dos dois, mesmo sendo usuário da Eberic há muitos e muitos anos, seria injusto eu falar que o TQS não é bom, porque ele é bom. O Eberic é bom? É bom. O TQS é bom? É bom. Os dois. O resto é resto. Já está dito. Tá? Voltando, lá em 2000, ele pedia para nós exatamente o meu gama, o ângulo de atrito estaca-solo. Olha só que diabólico. Né? Então, ele pedia. Então, você tinha que olhar para a cara daquele solo e imaginar um ângulo ruim. Claro, a favor da segurança. Porque, evidentemente, você não obtém o ângulo se você não fizer ensaios. Né? E aí, fazer ensaio de solos e tal, para cada projeto que você faz, não é uma coisa viável. Então, nós temos a nossa capacidade de carga, que eu posso obter também por métodos dinâmicos, a gente acabou de ver, método estático, tá? E a gente viu que ele leva em consideração absurdamente o atrito lateral, né? Meyroth, ele considera muito, tá? O atrito lateral, tá? Então, e aí nós temos que fazer uma ressalva, que este cálculo, desta forma que a gente viu, método estático, eu posso usar tanto para cravada como escavada. Agora, quando eu vou para métodos dinâmicos, eles são exclusivos de cargas, de estacas cravadas. Tá? E a determinação da nega é o controle no campo de onde encerra a operação de cravar a estaca. Vamos lá. Quando eu vou escavar a estaca, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer retirada de material. Quando eu vou cravar a estaca, eu vou fazer deslocamento de material. Tá? Então, olhando assim, as coisas parecem ser iguais, mas essa sutil diferença é brutal. Por quê, professor? A estaca escavada, você vai escavar até você chegar no momento que a broca encontra dificuldade para continuar escavando. Né? Então, esse é o teu limite. Em campo, você não precisa ter um SPT na mão para saber que a estaca escavada ficou legal. Você não precisa, mas não é importante, a norma diz que é. Pessoal, eu não falei que não é para você usar. Eu não falei que você não deve fazer o SPT. Eu falei o quê? Eu falei claramente que você não precisa
dos dados do ensaio de SPT em campo para saber o ponto que atingiu. Tá? Por quê? É perceptível a broca, né? A minha hélice, minha perfuratriz, chame do que você quiser, vai encontrar um material com maior dificuldade. Este material com maior dificuldade será o meu ponto que eu vou considerar que ele está estabilizando a minha estrutura. No caso da estaca cravada, eu preciso de determinar a nega. O que é a nega? Está descrito ali, após aplicar 10 golpes, risca-se novamente, média distância. Pessoal, é simples assim. Eu estou com solo ruim. Né? O que está escrito não interessa. Vamos tentar entender? Tem até uma figura. Vou pegar aqui a fotinha 3x4. Ó, a coisa mais linda do mundo. Tá? Então, martelo está aqui. E aqui está a estaca. Você vai dar bordado na cabeça da coitada. Exatamente como está aqui. Pessoal, vamos pensar na lógica. Para entender o que é a nega. E eu não preciso decorar uma regra, coisa e tal. Pensa. O solo está ruim, mole. Por isso, você optou por fundações profundas, né? Senão a lógica seria você usar fundação rasa. Cálculo direto. Então, o solo vai oferecendo baixa resistência ao cravamento da estaca. Conforme você vai aprofundando a estaca no solo, ele vai aumentando a resistência, vai variando exatamente como aqueles perfis do meu SPT, que mostra os tipos de solos. E o que vai acontecer? A hora que você chegar num ponto mais firme, que é o ponto de estabilização, né? Que é onde dali não vai mais, o que você acha que vai acontecer? O martelo vem pesadão, pam, na cabeça da estaca. A estaca vai para baixo e vai cravando. Né? Por isso o nome estaca cravada. Ok. Então, ao ter o obstáculo na frente, ele para de se deslocar. Tá? E aí eu tenho que fazer uma verificação. A nega nada mais é que esta verificação, que você vai ver a progressão dele em relação a quantos golpes você pode dar. Ah, professor, mas espera aí, eu poderia fazer o seguinte, eu posso aumentar a carga do martelo e bater na estaca. Sim, infeliz. Faça isso. Ela já deu a nega, você quer forçar a estaca? Ela vai quebrar a estaca. Tá? Na 4.3 eu vou mostrar para vocês como podemos ver quando a estaca está quebrada, os métodos de ensaios. Mas, então, por isso tem a nega, para proteger a estaca. A nega funciona para isso. Né? Porque a estaca, a partir do momento que você rompeu, que você quebrou, fraturou a estaca, tchau, estaca. Ela perde a sua utilidade. Não, porque ela tem a resistência lateral, mas ela compromete a tua resistência. Ok? Então, para determinar os cálculos, nós podemos usar tanto a fórmula de Brix, né, como a fórmula dos holandeses Voltman. Ok? E a fórmula da Engineering New Record. As três fórmulas, vamos olhar rapidamente por elas. Né? Vamos olhar aqui. Todas elas começam com Q, admissível. Repare o parâmetro W, presente. Né? E observa o que muda nessa aqui. Pessoal, para de loucura. Vamos ganhar tempo nesse negócio. Olha só o que muda nisso aqui. Ó. Só. Né? Só. Ok? Aí eu venho para essa. Aí já mudou mais coisa. Mas segue a mesma lógica. O H por W. H, ó, relação H por W e S, né?
por Ni. Olha só. Ni, esse cara aqui é o Ni. Tá? Aqui o Ni, coitado, virou N. Mas tudo bem. Então, olha só. Peso do martelo por altura de queda. Aqui, vou judiar de vocês. Vou judiar de vocês, que vocês merecem a última aula mesmo, né? Então, aqui é a justificativa de vocês terem feito, não sei se agora é Física 1 ou Física 2, onde vocês estudaram lá a energia potencial. Aí, ó, tá vendo? Para entender este conceito. Claro, se eu tenho o peso do martelo pela altura, né? Eu tenho o quê? Ele descendo em queda livre, gerando energia potencial. Pam! Gera o cravamento da minha estaca. Ok? Todas elas trabalham, vocês viram, com a mesma parametrização. Tá? Então, isso que é o grande barato, você olhar e enxergar. Né? Então, quando você olha um conjunto de 3 fórmulas, antes do exemplo, ó, só reforçando, estou olhando aqui. Ah, vi esse cara. Opa, vi esses outros caras. Sempre busca qual a correlação entre os dados. Tá? Então, assim, resumindo, os 3. Eu criei uma fórmula nova. A minha aqui é diferente. Você usou 5 na sua? Aqui, ó. Volta lá. 5 na sua? Eu usei 6 na minha. Ó! Sim, feliz. Você está usando a correlação, né, direta entre peso do martelo e altura de queda. E aí eu venho o outro e falo, não, mas calma lá, e para que fazer ao quadrado, não sei o quê? Mas ele continua usando peso por altura de queda. Tá? Então, assim, e é a lógica, né? E é a lógica. Não poderia ser outra. Dentro do nosso exemplozinho, que está lá na página 152, em uma obra predial adotou-se estacas metálicas com perfil H de 250 por 62. Tá? Então, pessoal, vamos fazer um pause e vamos olhar aqui. Aqui. Então, o que é o perfil H? Está aqui. Ó, lembra que eu falei, ó, aqui, ó. Aqui, ó, tá ele aqui, ó, tá? Tá pequenininho aqui, ó. Mas tá aqui, ó, 250 por 62. Esse cara aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Só efeito de demonstração. Esse é o 250 e esse é o 262. Beleza? Só para mostrar o que é o perfil. Porque eu falar o que é um perfil. Ah, o perfil metálico. E mostrar é outra história. Pessoal, professor, é comum... Deixa eu só fechar isso aqui. Epa. Alguma coisa deu errado aqui. Alguma coisa deu errado na hora que eu fui fechar ali. Pessoal, eu nessa altura do campeonato, estando quase formado, eu perguntaria, pensando até em trabalhos futuros, eu perguntaria, né? Mostrei ali o perfil. Perfil metálico é usado, professor? É usado. Qual é o mais usado? De concreto, absurdamente de concreto. 95% concreto. E metálico? Metálico, pessoal, ele é pouco usado. Mas, das vezes que eu vi sendo utilizado, ele não estava sozinho. Como assim, professor? É um perfil H, tá? Junta os 3 perfis H. Vou fazer um desenho aqui agora. Vou tentar. Então, junta os 3 Hs. Isso é um H. Este é um outro H. E este é um outro H. Meu Deus do céu, ficou a coisa mais linda do mundo. Eu achei que não ia conseguir, mas saiu. Assim.
Esse negócio assim de desenhar aí ruinzinho demais. Então, eu vi sendo usado assim. Por quê? Lógica pura. Qual que é o meu problema no meu perfil metálico? O perfil metálico, ele tem um problema sério de flambagem. Ele é muito mais tendencioso a flambar do que o de concreto. E isso a gente sabe pelo momento de inércia, né? Vocês estudaram o momento de inércia e sabem que é em função disso. Então, o que, que acontece? Desta forma, você cria um perfil mais resistente. É brutal a diferença e assim, onde você... Eu me lembro que os caras fizeram o cálculo, eles queriam reduzir os blocos, agora eu não me lembro o motivo, tá? E aí havia necessidade de redução dos blocos. Era necessário reduzir. E aí o projetista, junto com quem fez a parte, o cálculo estrutural, os dois trocaram ideia e falaram, não, olha, então vamos optar pelo metálico, ele vai aumentar o custo do cravamento das estacas em 30%, mas ele vai atender o que você precisa. Eu não me lembro, confesso que não me lembro o motivo agora. Só sei que foi feito desta forma, tá? O perfil metálico. Eu estava no estágio. Depois disso, pessoal, nunca mais vi utilização do perfil metálico. O de concreto cravado, nossa, um monte. Estaca escavada, nossa, um monte. Eu usei tanto cravado quanto escavado, vários tipos, tá? Strauss eu usei, estaca encanizada, raiz, mas perfil metálico, essa foi a única vez que eu tive contato. Ele é pouco usado por causa do custo. Então, é quando você precisa de algo específico. Aí ele é vantajoso, tá? E também, se eu não me engano, uma outra justificativa foi a questão da vibração. Também, porque ele estava sendo feito do lado de um outro prédio, outro bloco de 3 pavimentos, né? Lá na UFSC. E aí, a hora que foi cravar esse de perfil metálico, o que aconteceu? O perfil, né, metálico iria gerar um impacto menor na estrutura desse prédio que estava ao lado. Enfim, este foi o motivo. E eu me lembro que lá eu acompanhei outras 2 obras escavadas, 3 daí cravadas pré-moldadas. O que elas tinham em comum? Nenhuma delas foi com menos de 40 metros. Ficaram tudo na faixa de entre 40 e 50 metros. Todas as estacas. Lá o terreno muito ruim. Ok. Eu fiz aqui o cálculo do perfil. Foi adotado o quê? Foi adotado, né, a menor dimensão pelo comprimento para calcular. Olha aqui. Quilo por metro. E aí ele calculou e chegou no valor do meu Q. Para o que é admissível, usou este W, que é quem? Peso do martelo, e a queda livre é o meu H. Está aqui, ó, altura de queda. Chegou no valor do S, que era o que ele estava pedindo. Tá? Então, a capacidade de carga das estacas são obtidas por métodos empíricos, a mais difundida no Brasil, e os métodos consagrados são de Decor, Quaresma e Aoki Veloso, tá? Então estes dois caras são, digamos assim, dá para se dizer uma referência. Assim como quando eu falo de Terzagh, que eu estou falando de quem? Estou falando de mecânica dos solos. Estes caras são os caras, digamos assim,
mais indicados, né? São os caras que têm uma boa referência, tá? Então, o que acontece? Se a gente pegar, for analisar pelo método Dialog, e olha ali que o cara fez isso aí quando? 75, né? A base do processo é dada em função do quê? Em função do CPT, Cone Penetration Test, tá? Que é um ensaio que ele não é pouco utilizado, ele não é utilizado, tá? Não se utiliza, é um ensaio que caiu em desuso há muitos e muitos anos. Então, mas isso é um problema? Não, não é um problema. Por quê? Porque é feita uma correlação com o nosso amigo, adivinha? SPT, tá? Então, com o SPT, eu consigo fazer uma correlação. Resolve-se o problema, tá? Resolve-se o problema. Na literatura, só uma coisa que eu tenho que ressaltar, este que eu esqueci de falar, este meliantezinho aqui, que está como S, que é a penetração para um golpe em centímetros, ele pode vir com letra E. Ah, muda alguma coisa? Não, não muda nada. Mas ele pode vir com a letra E? Pode, tá? Só um detalhe que eu lembrei que, de repente, vocês vão ver lá e olhar e, nossa, é diferente. Não, não é. É a mesma coisa. Só mudou a letrinha. Ok? Então, pela minha carga lateral de ruptura, aí ele foi baseado e ele chegou no, na formulação para o SPT. Tá? K, depende do quê? Tipo de solo, tem lá a tabela 4.2. O NLI é uma média aritmética dos SPT, da camada em análise. Assim você faz a formulação e você tem como fazer o fator de correção, né? Hoje em dia, nos softwares, a coisa modernizou, você não precisa fornecer grandes informações para o software te dimensionar tudo. É muito legal isso. É bem interessante, porque você faz o quê? Simples assim, você dá uma ignorada geral, né? Ele te pede a profundidade e te pede a água. Finish é o que ele pede. Profundidade e pede água. Tá? E aí você calcula em função disso. Acabou. Finish. Acabou a conversa. Não pede muito mais coisas. Eu acho interessante essa relação em relação aos softwares, justamente por causa disso. Você tem, né, direto. A tabela 4.2, ela continua, ou seja, tem mais itens para baixo aqui, é essa aqui. Então, ele me dá um K, olha lá, quilopascal, e me dá um percentual de alfa. E assim vai. O arenoso está aqui, vamos comparar esse arenoso com a argilosa, olha só. Tá? Então, simples assim. Você pegou aquele K, usou na tabela, você tem como determinar, né? Então, pelo método de Decor-Quaresma, daí esta é a fórmula final. Eu não vou fazer todo o detalhamento, eu não vou fazer toda a explicação de tudo, de onde veio, como veio e etc, pessoal, porque senão a gente perderia tempo, né? E a gente tem bastante coisa para ver, não é o problema. Agora, se alguém quiser fazer, analisar e me perguntar depois, eu estou inteira disposição de vocês, tá? Lembrando que sempre que nós falarmos em solo, quem que interessa para minha amiga areia? O ângulo de atrito interno, tá? E quando a gente fala de solos coesivos, aquele Czinho de coesão. Então, aqueles conceitos que vocês aprenderam
lá atrás, em solos, eles valem todos eles, tá? Então, tem também outros caras que escreveram, evidentemente, que fizeram obras sobre obras. Como assim, professor? Obra sobre obra? É uma obra sobre obra. Eles pegaram e escreveram sobre fundações, né? Que nem um exemplo desses caras é o Marcelo da Cunha, tá? Esse cara pegou o quê? Fez um trabalho bem legal, e a gente está falando de um trabalho bem legal que ele fez. Eu peguei aqui, ó. Primeira impressão do livro dele que eu tenho é de 76, a segunda é de 78. Ou seja, dá uma olhada ali no método desse cara aqui, do Quaresma, de cor Quaresma, tá? 78. É só esse detalhe que me chamou a atenção, só para falar. Então, ou seja, veja com que a gente está se relacionando, pessoal. Ah, professor, mas foi feita uma revisão na norma, coisa e tal, não sei o quê. Ok. Mas os parâmetros de cálculo são aqueles utilizados lá atrás, tá? Então, usando pelo método de Quaresma, ele vai trabalhar com... Ele tem os tipos de solos, argila, silt e areia. Por que esses três? É uma lógica, né? Eu saio da... Eu estou em granulometria. Eu saio da argila, né? Passo pelo silt e chego na areia. Simples assim. Foi essa a ideia dele. E aí ele pegou para se ela for escavada, né? Se for escavada com bentonita, né? Com a lama. Se ela for uma hélice contínua, injetada, ele te dá todos os tipos possíveis e te dá os coeficientes beta. Mesma coisa ele faz, continua ali, né? A tabelinha dele continua passando os tipos de estaca e a forma. Então, na página 57, nós temos um exemplo lá. Então, nessa fase do projeto de um edifício residencial com 5 pavimentos, você determinará a capacidade de carga e a carga admissível das estacas pré-moldadas, por meio da sondagem do SPT disponibilizada pelo cliente, figura 4.1, da sondagem SPT, página 146 do livro, tá? Eu não coloquei aqui. Utilizando o método de cor Quaresma. Então, vamos lá. Dados iniciais da estaca, isso foi dado. Isso foi dado da estaca. Então, eu tenho que ela tem isto e isto. Isso foi dado, tá? Perímetro e área de ponta. Então, vamos lá. Carga lateral de ruptura. Aí eu tenho que calcular de 1 a 6 metros, depois de 6 a 11 e de 11 a 13, tá? Carga lateral de ruptura. Aqui, o cálculo é irrelevante, o que vale é a interpretação, ok? Pensa aqui, ó. Olha o meu NL, 32. NL, 30, mas que beleza. Pronto. 3,2 para até 6, né? Até 6 metros. Negativo, claro, está descendo da cota zero. Então, até 6, negativo 3,6. A minha carga admissível 107. Eu vou para o outro nível, 11. 7,2, 176. Eu vou para 13. 7,69. A carga lateral. Certo? Então, repare. Menor, maior, menor. Ó, maior, aumentou, diminuiu. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Vamos analisar em função do que ele é dado? Este cara aqui, a gente viu aqui. Né?
Esse cara a gente já viu como é que foi dado. É aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Olha o nomezinho dele, perímetro, né? Então tá ali. Aí eu vou olhar, aqui é a fórmula, é número, o NLI, tá? Mais 10 delta ZI por beta. Este cara a gente sabe de onde sai, daquela tabela. Então se a gente pegar aqui, pela sondagem, tá? Esses aqui são dados da sondagem, e ele vai ter lá, trazendo beta, trazendo os outros. Então, o que acontece? Esta camada de solo é diferente desta, que é diferente desta camada, tá? É exatamente isso que aconteceu. Eu tenho 3 camadas de solos distintas, e em função disso que vai ter essa variação, tá? Então, a carga de resistência de ponta, a gente determina a nossa carga de resistência de ponta e vai determinar a capacidade de carga, em função do somatório delas, tá aqui, ó. E este aqui é o QP, aquele QL é das 3 anteriores, né? Ó. Só reparar os valores aqui, ó. 107, 176, 69. 107, 176, 69. Tá? E esse aqui é o QP. Tá aqui, ó. QP, que é esse aqui que foi calculado. Tá? Então, os dados lá do exercício. Aí eu faço a verificação. A capacidade admissível do solo pela estrutural. Opa, admissível deu 375. Passou. Ok. É simples assim. Não é nada tão fora da casinha, nada tão difícil. Não. Mas ele depende muito, para fazer esses cálculos, você tem que consultar. O SPT, você tem que identificar. Essa é a charada, tá? O resto é aplicação de fórmula. Isso aqui vai ser dado aonde? Pelo teu SPT. Então, aquela camada, é argila. Então argila, porque no SPT não vai falar para você, lembra como é que é? Argila, meia marrom, daí, silt argiloso, silt arenoso, aí você vai ter que escolher qual deles você vai escolher. Professor, estou perdido, mais perdido que amendoim em boca de banguelo. Esse é o alfa, né? E a mesma analogia vale para esse cara aqui, o beta. Eu estou mais perdido que amendoim em boca de banguelo, porque ali ele mostra coisas meio parecidas, né? Então, olha só, este cara é relação direta com este cara, né? Ok. Beleza. Então, eu posso dizer o seguinte, quanto menor for ele, melhor será. Por quê? Por que será melhor? Porque olhando aqui, eu estou reduzindo quem? A minha capacidade de carga lateral, tá? Então, o resto é besterol. Isto aqui que é o problema, a interpretação. Interpretou errado isso aqui, você já sabe o resultado, né? Você vai superdimensionar ou subdimensionar. O grande consolo e conforto é que geralmente a gente a gente superdimensiona, tá? A gente superdimensiona. E isso é normal, de certa forma, sim. Pessoal, desta forma, nós